Meu nome é Ana Maria Malik, eu estou aqui a convite da ANAP, aliás, do CONAP, para conversar um pouco com vocês sobre os resumos para os pôsteres que a gente vai ter no evento. Eu falo em nome de uma grande comissão que faz a análise dos resumos e que, em última instância, diz se o seu pôster será aceito ou não. Então, nesse primeiro momento, eu queria aproveitar a oportunidade para contar para vocês o que a gente considera muito bom num pôster. O que a gente considera muito bom num pôster é que ele tenha um objetivo claro. Então, que você diga o que você quer fazer. O que você quer fazer pode ser mostrar que o meu hospital é maravilhoso, mostrar que aquele programa que a gente desenhou de integração com a comunidade é ótimo, mostrar para todo mundo como se faz sustentabilidade ou reduz contas no hospital. Então, este objetivo é muito claro, só que este objetivo precisa que nos resultados esteja comprovado esse objetivo. Então, se você diz, eu quero mostrar que o meu hospital é maravilhoso, quando chegar nos resultados, você tem que dizer, olha, ele é maravilhoso porque todo mundo sai de lá feliz. Porque o meu programa de sustentabilidade é ótimo porque ele nos permite reduzir o consumo de água. O meu programa é ótimo porque com ele eu consigo evitar filas. Então, isto é o começo do trabalho e o final do trabalho. No meio do trabalho, você tem o método e a base teórica, se for o caso. A base teórica, na verdade, serve para você dizer no que você se baseou, porque, em geral, não somos nós que criamos o conhecimento, a gente o aprendeu de algum lugar. Então, a gente pode falar que Dona Bedian falou que a avaliação se faz assim, o Porter falou que valor é isso, a sustentabilidade, o mundo vai acabar, e todo mundo está vendo isso. Então, isso seria alguma coisa como a base teórica e que para a finalidade do CONAP não precisa ser muito grande. Agora, o método é importante, porque o método vai mostrar como você foi do objetivo, quer dizer, eu quero mostrar que meu hospital é ótimo, até o resultado, que é todo mundo sai feliz de lá. Então, como é que você consegue dizer, como é que você consegue evidenciar que as pessoas saem felizes de lá? Então, você vai ter um modelo de medir o tamanho do sorriso da pessoa. Você vai perguntar para a pessoa: você está mais feliz hoje do que estava quando chegou? Você está se sentindo melhor? E aí a resposta pode ser sim ou não. Então, como você usou isso? Às vezes, esse método pode ser baseado na literatura também. Ou você pode ter criado o método, mas precisa deixar claro para quem vai, primeiro, ler o resumo, e segundo, olhar o pôster, para esta pessoa aprender como você fez. Não como você fez o pôster, mas como você fez aquele programa que deu certo, como você consegue administrar aquele hospital que funciona tão bem, como você conseguiu reduzir o consumo de energia elétrica. Não precisa fazer muito mais que isso, não precisa usar um monte de outras coisas. Tenha um título chamativo, porém, que diga o que é. Então, meu hospital é ótimo. É um título que tem a ver com o objetivo mostrar que meu hospital é ótimo. Ou o título pode ser: será que meu hospital é ótimo? E aí, lá no final, você prova que é ou que não é. Então, a ideia é você usar o pôster para contar uma história. O mundo quer dizer, é assim, eu queria mostrar que o hospital é legal, eu inventei um medidor de sorrisos, eu apliquei esse medidor de sorrisos durante tanto tempo, e é sempre bom dizer
aonde o trabalho foi feito, porque é diferente você falar de um serviço público em Maceió e você falar de um serviço privado em Aracaju. É diferente. Então, deixa claro qual é o serviço. Mesmo que você não possa dizer a qual serviço você se refere, deixa claro aonde foi feito isso e quando foi feito isso. Se você tiver um objetivo, o caminho para chegar nos resultados e os resultados, olha que coisa maravilhosa. Então, esses resultados, além de tudo, você tem que mostrar em quanto tempo você fez o levantamento dos resultados, que não pode ser desde que Cabral descobriu o Brasil. E cuidado, nós estamos em 2024, então qualquer coisa que aconteceu entre 2020 e 2022 é um período diferente do que a gente está hoje por causa da Covid. Mas você só tem, e você sabe isso, você só tem que deixar isso claro. Então, o que eu queria comentar com vocês é isso. Eu vou passar a palavra para minha amiga e colega querida Laura Schesari. Obrigada, Ana. É isso aí. Acho que essas dicas são bastante valiosas e vão fazer com que a parte que eu vou falar, que é o que não é para fazer, fiquem mais fáceis, né? Então, acho que a primeira coisa, quando a gente pensa no arcabouço geral do trabalho a ser submetido, acho que uma dica importante é a gente não fragmentar tudo que é feito na organização e mandar assim 50 resumos e tudo bem, vocês respeitam, né, até 3 coautores e tudo mais, ou até 3 trabalhos por autor, mas de repente um monte de gente do hospital manda fragmentos. Eu acho que o trabalho fica ainda melhor e tem mais chance de premiação quando ele tem um conjunto de ideias que permitem fazer com que a gente veja que aquilo é uma coisa inovadora, que é uma coisa legal, que foi bem feito, que tem consistência. Então, só coisas pequenas fica um trabalho banal, né? E ele não se destaca frente aos outros. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente gosta de coisas bem escritas, né? Então, se ele está mal escrito, a gente já fica assim, nossa, né? Já fica assim pensando, puxa, a pessoa não sabe nem expressar o que ela gostaria. Erros de português, às vezes são erros ortográficos, passa o corretor, por favor, né? Um outro ponto, frases que ficam em suspenso, né? Às vezes as pessoas, parece bobo, mas isso acontece em qualquer tipo de evento, até eventos internacionais. Então, uma frase sem um verbo, né? E a gente fica assim perdido no que aconteceu, porque não tem verbo, né? E um outro ponto também, as pessoas às vezes têm dificuldade de pontuação, e daí a gente perde o fôlego assim que termina de ler o resumo e mistura as ideias rapidinho, sem saber exatamente onde ficariam os pontos, né? Então, são coisas simples que às vezes a gente escreve e dá para um amigo rever, para um colega rever, e às vezes até uma pessoa que tem uma certa distância em relação ao nosso trabalho, porque daí eles vão perceber no ato onde você falhou. Quem lê tem que entender do que você está falando. E às vezes a gente tem uma cegueira institucional, a gente acha que é o óbvio, né? E a gente é muito bom de jargão na saúde e também de linguagens herméticas. Então a gente fala umas coisas que nem Deus entende. Então acho que é super importante a gente não achar que todo mundo entende o nosso jargão. Então quem vai avaliar tem que entender do que vocês estão falando. Então, às vezes substituir a palavra, mesmo que não seja o jargão da sua organização, tudo bem. O importante é você vender a sua ideia e vender bem, né? Para você ter uma premiação e também para você ter algo de destaque, né? Um outro ponto em relação à estrutura, ela é importante, tem a estrutura recomendada nas orientações da ANAP, mas, por exemplo, se eu pego um resumo e por exemplo, se o título não tem nada a ver com o assunto, daí você já, oh, o que é isso, né? Ou um outro ponto, é um título bobo, assim, nossa, mais um desse tema? Então pensem nisso que a Ana falou de ser um título chamativo. Um outro ponto, eu pulo a introdução, eu vou direto para o que interessa, e o leitor, o avaliador, fica meio perdido. Então, uma frase introdutória já ajuda, né? Muitas vezes as pessoas esquecem de colocar o objetivo. Veja se o objetivo do trabalho está explícito, porque às vezes ele está implícito, mas ele tem que ser entendido, tá? Um outro ponto,
Às vezes a gente se perde na introdução, tudo vira introdução, e a gente esquece de colocar o objetivo, os métodos e os resultados. Às vezes a gente só apresenta a ideia. Então, um resumo que é um protocolo de intenções, vou fazer, quero, vamos e tudo mais, isso também para a gente não é o suficiente. A gente fica feliz de vocês quererem fazer, mas a gente aqui está para avaliar o que de fato foi feito, porque acho que a riqueza desse espaço justamente é uma troca de experiências, né? Outro ponto é que muitas vezes no dia a dia a gente esquece de dizer como a gente fez, que são os métodos. Então, muito frequentemente não tem métodos. E a ideia é assim, ó, em uma frase a gente tem que entender como que você chegou nesses resultados. Uma coisa simples, não precisa ser uma metodologia científica robusta, mas que métodos você usou, se colheu dado, de onde vieram, se foi uma metodologia qualitativa ou como que foi, minimamente. E resultados, assim, acho que uma coisa que há uns anos atrás era aceitável era a gente ter princípios de resultados. Hoje, vocês trabalham em organizações que têm bases de dados e também têm indicadores que são bastante interessantes e robustos. Então, portanto, é necessário que a gente tenha esses dados, esses resultados tangíveis e concretos. Então, de novo, colocar assim, a gente, até o Congresso, teremos os dados, a gente não costuma assim dar uma boa nota para isso, e em geral a nota é baixa, e às vezes até nem consegue estar apresentando o seu trabalho. Então, acho que basicamente é isso, e acho que é ter uma coerência, uma coisa simples e concisa, e não esquecer de olhar se vocês registraram, se vocês gravaram, fizeram um upload da coisa certa, tá? Porque às vezes a gente recebe pedaços de resumo, e daí não tem chance da gente entender. Acho que era isso. Eu não sei se você tem algo a dizer, Ana, acho que você sempre tem, né? Então, eu só queria acrescentar duas coisinhas. A primeira delas, tem gente que usa o seu trabalho de TCC ou de mestrado para apresentar no CONAP. Acho maravilhoso e são trabalhos ótimos. Só que não faz recorte e cola do projeto, porque o texto tem que ser original. A gente percebe quando isso foi usado para outra coisa. Então, não custa nada mexer um pouco. E a outra coisa interessante que eu sugiro é, primeiro, pede para alguma pessoa ler e depois releia para saber se o que está escrito é o que você queria dizer. E para evitar aqueles erros de português que a gente quer morrer, quando a pessoa fala assim, haviam, no sentido de haviam 3 dias. Não, pelo amor de Deus, não haviam 3 dias. Isso é purismo? É, mas português tem dessas coisas. E a última coisa é assim, novidade é legal? É, mas nem todo mundo consegue fazer novidade todo dia. Então, só tenha claro que algumas coisas são novas, outras não são. Não a última de verdade, não usa adjetivo. Quer dizer, o meu hospital é muito maravilhoso e faz tudo novo, como todos adoram. Não precisa. Deixa o leitor fazer isso. Apresenta o que você fez, mostra que foi bem feito e tudo vai ser legal e todos vão querer conversar com você sobre o seu pôster lá no CONAP.